Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje o assunto é balanceamento de equações químicas. E para começar, eu quero iniciar com a frase do cientista Lavoisier, que diz o seguinte: que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos lá para a aula? Então, essa frase que eu acabei de dizer para vocês, do cientista Lavoisier, ela tem tudo a ver com o que eu vou explicar hoje para vocês. Por quê? Porque esse cientista, ele fez ele enunciou, né, a lei da conservação das massas. O que isso quer dizer? Vou trocar em miúdos aqui para vocês poderem entender. Olha, numa equação química, a gente não tem sempre os reagentes e o produto? Muito bem. O que eu tenho no reagente é o que eu vou ter também no produto em relação às massas, certo? Então, por exemplo, quando a frase diz que na natureza nada se cria, eu tenho que ter a certeza de que os elementos químicos que eu estou usando aqui no reagente serão os mesmos elementos químicos que vão estar no produto, só que recombinados, certo? Então, eu não tenho elementos químicos novos, não foi criado novos elementos químicos. São os mesmos, só que agora recombinados. Outra coisa também, a questão da quantidade. Veja só, quando você vai fazer um bolo, numa receita de bolo, adianta se eu falar para você assim, olha, no bolo vai farinha, açúcar, ovos, chocolate, sei lá, né? Falo uma receita de bolo para você. Se eu não disser a quantidade de cada ingrediente, eu tenho que dizer quantos ovos eu vou colocar, quanto de farinha, quanto de açúcar. Bom, numa reação química é a mesma coisa. Então, quando eu pego uma equação química como essa, para poder eu saber se essa equação química está ou não balanceada, eu tenho que entender o seguinte: tudo que eu tenho de elementos químicos e de quantidade de elementos químicos no reagente, eu tenho também no produto? Então, como é que eu faço isso? Veja só, eu vou ensinar vocês aqui, o método que eu vou estar ensinando a vocês é o método da tentativa, certo? Você vai tentar até acertar. Veja só, eu pego primeiro quais são os elementos químicos que estão no reagente. Veja, eu tenho o Mg, vou colocar ele aqui, ó. Eu tenho o H, que é o hidrogênio, e eu tenho o Cl, que é o cloro. Esses são os elementos químicos do reagente. Então, eu tenho que já supor que no produto eu vou ter os mesmos elementos químicos, certo? Então, o Mg, olha ele aqui, está aqui. O H, olha o H aqui. E o Cl, olha ele ali, certo? Agora a gente vai ver quantos elementos tem, ou melhor, quantos átomos tem de cada elemento. Veja, o Mg, quantos Mgs eu tenho aqui? É um só, certo? Não está anotado nenhum número aqui embaixo. Então, eu sei que ele tem 1. Quanto que eu tenho de hidrogênio aqui? Quando não tem nada anotado, é porque é só 1. E o Cl, quanto que eu tenho? 1 também. Muito bem, agora vamos ver no produto. Quantos Mgs eu tenho aqui? 1. Quantos Cls eu tenho aqui? 2. E quantos Hs eu tenho aqui? 2. Então, veja só, pela lei da conservação das massas, isto aqui é impossível. Eu não posso ter um elemento de cada aqui e aqui 1, aqui 2, aqui 2. Isso significa que esta equação química está desbalanceada. É como se eu tivesse dito o que vai no bolo, mas não disse quanto de cada coisa que eu coloco no bolo, certo? Então, essa equação não está balanceada. Como eu faço, então, para balancear? Veja, eu posso colocar números que são coeficientes aqui, ó, no início de cada substância, para dizer a quantidade de cada substância dessa que eu vou colocar. Então, como que eu faço isso? Veja, eu vi aqui que o H, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1,
E o cloro, aqui eu tenho 2, aqui tenho 1. Eu vou começar consertando pelo Cl, tentando consertar pelo Cl. Por quê? Porque normalmente o hidrogênio e o oxigênio são 2 elementos químicos que eu normalmente deixo para consertar no final, tá? Então eu vou começar a consertar pelo Cl. O que eu vou fazer? Veja, quantos Cl's eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar na frente da substância HCl o número 2 aqui, olha. Porque assim, olha, duas moléculas de HCl vai dar 2 vezes 1 Cl que tinha aqui, agora eu tenho 2 Cl's. Então eu risco aqui, ó, e coloco que agora eu consegui igualar, ó, 2 e 2. Só que quando eu coloquei 2 aqui na frente, eu coloquei para a substância toda, que é o HCl. Então eu também alterei o H. Então o H agora tem 2 vezes 1, 2 Hs. Então olha só como que ficou: 1 Mg desse lado, 1 Mg desse lado. 2 Hs desse lado e 2 Hs desse lado. 2 Cl's desse lado e 2 Cl's desse lado. Agora sim, essa equação está balanceada. Eu acabei de fazer, então, o balanceamento dessa equação. Veja só, se a gente fosse, então, falar quais são os coeficientes desta equação química, veja só. Se eu não tenho número nenhum na frente, é porque é o número 1, certo? Então, os coeficientes seriam o seguinte, olha, dessa equação. Aqui na frente, eu teria o número 1. Depois, nessa segunda substância, eu tenho 2. Nessa substância, eu tenho 1 aqui na frente também. E aqui nessa substância, 1. Veja, o que significa esses coeficientes? Que eu tenho uma molécula só de Mg que está sendo somada a 2 moléculas de HCl para produzir o quê? Uma única molécula de MgCl2 mais uma única molécula de H2, certo? É assim, então, que eu faço o balanceamento da equação. Mas vamos para um segundo exemplo para vocês conseguirem entender melhor. Então, vamos esse aqui, olha. Primeiramente, olha, eu já separei aqui o que é reagente, o que é produto, para poder eu não me confundir. Então, eu vou anotar os elementos químicos. Olha, eu tenho o Al, eu tenho o O, o H e o Cl. Deste lado, a mesma coisa. Al, o O, o H e o Cl, certo? Tá meio fraca a canetinha aqui. Então, vamos lá, olha. Quantos Al's eu tenho nessa substância? 2. Quantos O's eu tenho? 3. Quantos H's? 1. Quantos Cl's? 1. Vamos do outro lado agora ver. Quantos Al's eu tenho aqui? 1. Quantos O's? 1. Quantos H's? 2. E quantos Cl's? 3. Bom, então veja só. Agora eu tenho, não está balanceada essa equação, porque olha, tenho 2 aqui, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 2 aqui, 1 e 3. Então ela não está balanceada. Como é que eu vou fazer para balancear então? Veja, eu posso colocar número em qualquer lugar aqui, certo? Sempre na frente dos elementos químicos. Só lembrando a vocês que um erro muito comum é as pessoas tentarem alterar colocando o número aqui no meio. Isso você não pode colocar. Por quê? Porque você não pode desmontar a fórmula molecular que já existe, certo? O que você pode colocar é só o número, o coeficiente na frente da substância. Então, veja só, eu vou começar aqui pelo Al, certo? Olha, o Al eu tenho um Al aqui e 2 Al's aqui. Então, como que eu faço para esse Al ficar com 2 também? Eu coloco um 2 aqui na frente, tá? Lembrando a vocês que eu posso errar, viu, gente? E se, como é tentativa, se eu errar, eu apago, coloco outro número. Então, eu tô tentando aqui, ó. Coloquei 2 Al's, deu certo. O Al, pelo menos, ficou com 2. Só que quando eu coloco 2 aqui na frente, toda a
fórmula molecular daquela substância é alterada. Então, agora eu tenho 2 vezes 3, 6 CLs. Então, CL aqui, eu tenho 6 agora, ok? Muito bem, então veja só. Se eu tenho 6 CLs aqui e desse lado eu só tenho 1, como é que eu faço para esse CL ficar com 6 também? Coloco um 6 na frente da substância aqui, ó, HCl. Então, agora ficou o Cl, ó, 6 vezes 1, 6. Alterei, consertei o Cl. Só que o H, que era 1, agora 6 vezes 1, 6. Eu tenho 6 Hs agora. Mas e do lado de cá? Eu tenho 6 e aqui eu tenho 2. Como eu faço para esse H ficar com 6 também? 2 vezes quanto que vai dar 6? 2 vezes 3. Então, eu ponho 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. O H ficou com 6 também. Só que ao alterar o H, eu também altero o O. Então, 3 vezes 1 dá 3 Os. Então, aqui ficou com 3. E aqui já era o que eu queria, olha. Então, veja, o AL tá igual? Tá, ó, 2 e 2. O O tá igual? 3 e 3. H também, 6 e 6. E o CL, 6 e 6. Muito bem, está balanceada a equação, porque eu tenho, então, a mesma quantidade de elementos químicos dos dois lados, tanto do reagente quanto do produto. Se eu perguntar para vocês quais são os coeficientes dessa equação, então você vai me dizer, olha, aqui eu tenho o 1, depois aqui eu tenho o 6, depois eu tenho o 2 e depois eu tenho o 3. Esses são os coeficientes da equação. Então, se a gente for pensar em quantidades, né? Eu preciso aqui, ó, de uma molécula dessa substância, mais 6 moléculas dessa substância, para conseguir produzir, olha só, esse produto. 2 moléculas dessa substância e mais 3 moléculas dessa substância. Vamos, então, ao terceiro e último exemplo. Olha só, nesse caso aqui, então, gente, eu vou colocar para vocês os elementos químicos que fazem parte do reagente. Então, eu tenho o Mg, o O, o H de novo, então não preciso colocar, e Cl. Do lado de cá também, ó, Mg, o O H e o Cl. Agora vamos ver as quantidades, certo? Eu peguei esse exemplo porque está entre parênteses aqui e eu quero explicar isso para vocês, ó. O Mg, então tudo isso aqui é uma substância só, certo? Quantos Mgs eu tenho? 1. Agora, quantos Os? Veja, como está entre parênteses e um 2 aqui, esse 2 está multiplicando tudo que está entre parênteses. Então, olha, 2 vezes 1 O, tenho 2 Os, tá? E o H? 2 vezes 1 H, eu tenho 2. Só que como eu estou contando tudo que está no reagente, eu tenho mais um H aqui, ó, da outra substância. Então, 2 Hs daqui, mais um daqui, eu tenho 3 Hs. E o Cl? Tem 1. Agora do lado de cá, vamos ver. Quantos Mgs? 1. Quantos Os? 1. Quantos Hs? 2. E quantos Cls? 2. Então, olha, Mg está igual, o O não está igual, o H não está igual e o Cl também não. Por onde que eu vou optar por começar? Sempre deixa o O e o H por último, certo? Vai primeiro nos outros elementos químicos. Vamos acertar o Cl primeiro. Se eu tenho um Cl aqui e tenho 2 aqui, como eu faço para esse ficar com 2 também? Coloco um 2 aqui na frente. Então, agora ficou 2 vezes 1, 2 Cls. Consertei o Cl. Automaticamente, o 2 está multiplicando o H também. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 2 que já tinha aqui, o H agora ficou com 4. Então, sempre tem que contar tudo que está no reagente. Por isso que eu estou contando 2 daqui, mais 2 daqui, ó. 4 Hs, certo? Bom, eu tenho 4 Hs aqui e aqui eu só tenho 2. Como que eu faço para esse H ficar com 4 também? 2 vezes quanto que dá 4?
2. Então, eu ponho 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Só que aí eu alterei o O. 2 vezes 1, 2, que é o que eu já queria aqui. Então, fiquei MG e MG, 1, o O, 2 e 2, o H, 4 e 4, e o CL, 2 e 2. Muito bem, a equação está balanceada. Então, olha os coeficientes, ó, da equação. Nessa substância, eu vou ter apenas uma molécula dessa substância. Vou ter mais 2 moléculas dessa substância. Então, ponho o coeficiente 2 aqui. Dessa substância, qual que eu vou ter? Não tenho nada aqui, então é 1. E desta substância, 2. Esses são os coeficientes dessa equação, ok? É isso, gente. Eu só quero chamar a atenção para vocês para esse detalhe. Todas as vezes que você tiver algo entre parênteses, o número que está fora do parênteses, ele multiplica tudo o que está dentro do parênteses. Pode ver que o 2 não está multiplicando o MG, só o que está dentro do parênteses. Se por um acaso tivesse algum número aqui, vamos supor que eu tivesse um número 2 aqui, tá? Aí, olha só o que aconteceria. O MG ficaria com 2. E o 2 daqui multiplicaria o que tem aqui. Então, olha, 2 vezes 1, ó, é 2. Mas 2 vezes 2 é 4, tá? Ó, 2 vezes 1H, 2 vezes 2, 4Hs, se fosse o caso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudinho e até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.